Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o UX design e por onde começar, né? Eu acho que essa é a grande pergunta da nossa área, né? Dentre as várias outras que a gente tem, obviamente, mas profissionalmente o UX tem se destacado bastante. Nesse momento, quando a gente está passando por essa situação toda, por causa da pandemia e tudo mais, muita coisa aconteceu, muita coisa. Eu digo que as agendas se abriram para a tecnologia, tinha muita empresa que estava pensando em implementar alguma solução de um website, de um aplicativo, de situações que melhoravam a interação com seus clientes, mas eram planos para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Era uma coisa que ia, até porque o investimento é alto para fazer isso. Só que aí veio a pandemia e aí as coisas se aceleraram muito, né? Todo mundo começou a fazer plataforma de venda, plataforma disso, daquilo. Um exemplo muito marcante para mim dessa pandemia é o Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza, ele se reinventou rapidamente. Ele fez uma plataforma de vendas gigantesca para colocar várias pessoas lá dentro, quase que um mercado livre, né? Tem lá. E eles investem muito em design, né? Em tecnologia. Eles têm o Luiza Lab, que é um centro de inovação dentro do Magazine Luiza. E várias outras empresas também se reorganizaram para tentar manter as vendas e tentar continuar forte no mercado. E isso por conta da pandemia. E é isso que é extraordinário nesse contexto todo. Por exemplo, a minha empresa, ela não pensava em fazer home office até então, e rapidamente as coisas se resolveram e a gente está trabalhando de casa, né? O Cid resolveu trabalhar de casa. Hoje tem uma notícia, inclusive no jornal, que home office vai continuar, porque as pessoas estão performando super bem, né? E a gente está usando plataformas de comunicação muito boas, as coisas estão sendo entregues em tempo, e a gente não tem o estresse do trânsito, não tem o estresse, né, do almoço, no shopping, enfim, das várias situações que acabam te cansando dentro do dia a dia, do dirigir, e isso é que é legal. Mas quem sou eu na fila do pão, né? E aí é o que todo mundo quer saber, talvez. Meu nome é Robson Pereira, eu sou UX designer, sou designer principalmente, né? Sou formado em design pela Faculdade Marta Falcão, tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos pela Universidade Gama Filho, e comecei o meu trabalho trabalhando em agência, como a maioria dos designers, né? Então a gente começa em agência e se eu falar de agência para muita gente, todo mundo vai falar: Meu Deus, agência. Não, mentira dessa. Eu tenho o costume de falar que a agência é importante para você ganhar ritmo, né? A agência te bota na cabeça uma determinada situação que você precisa da entrega. Tem um senso de urgência, eu diria, né? Então a agência não você tem que ter talvez você tenha que ter essa experiência, mas não se acostumar para ficar lá para sempre, talvez. Eu penso dessa maneira. E foi dessa maneira que eu conduzi a minha carreira. Eu comecei em agência, eu acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos em agência. Trabalhei na agência Tape, trabalhei na R2, trabalhei em outras menores também. E aí, um belo dia, eu tive um pico de estresse muito grande. Assim, eu já estava dando aula nessa época, estava dando aula na Uninorte, mas só um período. E eu resolvi que não iria mais trabalhar em agência e ia procurar uma outra situação. E aí comecei a dar aula, fiquei 1 ano e meio dando aula, mais ou menos. E o meu intuito principal, na época, era entrar no Instituto Nokia, porque o Instituto Nokia era a referência para mim em termos de design. E aí eu comecei a me preparar para entrar nesse Instituto Nokia. A faculdade, a universidade, ela me deu a oportunidade de, ao mesmo tempo que dava aula, estudava, né? Eu estudava para dar aula. Então isso me ajudou a me qualificar para que eu pudesse entrar nessa área de tecnologia. Esse foi um momento muito especial na minha carreira, onde eu pude estudar e dar aula e compartilhar conhecimento, e é uma coisa que eu gosto até hoje. Então, em 2012, eu entrei no Instituto Nokia, consegui, depois de tentar milhares de vezes, mandar currículo, porque era algo meio inalcançável para mim naquela época, porque o Instituto Nokia ele contratava pessoas do Brasil inteiro.
né? E isso eu acabava tendo colegas que trabalhavam lá dentro e eles falavam, cara, você está concorrendo com pessoas do Brasil inteiro. E aí um belo dia um colega meu me falou que existia uma vaga que ia abrir e eles estavam esperando para que essa pessoa fosse daqui do Amazonas, né, de Manaus, porque eles não queriam pagar com custo de transporte e trazer a pessoa para a cidade e tudo mais. Então a concorrência ia ser interna. E foi nessa vaga que eu entrei. Eu mandei. Nessa época também eu acabei criando uma empresa chamada MockMob. E essa empresa ela desenvolvia aplicativos. E foi aonde eu consegui fazer meu portfólio para essa área, né? Então eu me juntei com outro colega, desenvolvedor, e aí a gente começou a fazer aplicativos, propostas de aplicativos, layouts, e foi quando eu comecei a me inserir mais nesse processo. E foi aí que a coisa aconteceu. Um ano e meio depois, eu já estava na Nokia, né? E aí um ano e meio depois surgiu a oportunidade de trabalhar no Cydia. E eu estou no Cydia já há 8 anos, vou fazer 8 anos no Cydia. E no Cydia eu já passei por várias áreas. Hoje eu estou trabalhando no estúdio de games do Cydia, que é o Black River, e estou desenvolvendo jogos e eu estou amando fazer isso. É uma das coisas que eu me impressionei porque é outro universo e eu estou tendo que estudar novamente. Isso me dá um gás para que eu entenda novamente as coisas e é isso que me move, né? Essas mudanças e essas coisas que estão acontecendo. Então eu dividi a minha área, o meu processo profissional em 3 situações: na publicidade, na educação e na tecnologia. E na educação eu volto constantemente, eu dou aula da pós-graduação da FAMetro, então sei lá, pelo menos de 6 em 6 meses eu estou em sala de aula de novo, dando aula, e isso é muito bacana. Eu gosto dessa interação com gente, gosto da interação com alunos, gosto de compartilhar conhecimento, então é nessa motivação que eu vou. E por que que eu contei essa história para vocês? Porque eu sei que tem muita gente que está num momento muito especial da vida, que está tentando entender para onde vai, o que vai fazer, como vai fazer, e assim, eu vou falar para vocês, a minha também não foi diferente, a minha vida também não foi diferente, não sou tão diferente de vocês, e eu tive que criar um plano para conseguir esses objetivos. E foi seguindo essas trilhas aí que eu acabei entrando nessa área de tecnologia, né? Então é mais ou menos por isso que eu estou tentando contar essa história para vocês, não é tentando me promover não, mas é só para que vocês entendam que é possível, né? Mas aí a gente vai para o que interessa, né? Vamos dar nome aos bois, então. Vamos falar de UX. E aí, Robson, o que que é esse tal de UX design? O que que é UX? Então, muita gente me pergunta assim, o que é UX. É tipo explicar para a mãe o que é design, né? Ou explicar para a mãe o que é UX é tipo explicar design ao quadrado, né? Então, é muito complicado. Eu digo que assim, é tanta coisa envolvida que você acaba não conseguindo sintetizar, mas eu vou tentar sintetizar para vocês. Então, aqui, fazendo uma brincadeirinha, quando perguntam para as pessoas o que que é UX, a gente diz que 36% das pessoas dizem que é uma bala de prata dos projetos. 26% acredita que UX engorda e faz crescer. 18% acha que é o crush do momento. 10% fala que é a chuva de purpurina. E 10% diz que é blá blá blá, o uísque sachê. Então, assim, é bem interessante isso, porque as pessoas acabam enrolando, enrolando, enrolando e não falam que é UX, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente vai para uma sala de aula, ou a gente pergunta das pessoas o que é UX para elas, dentro da sala de aula a coisa começa a ficar um pouco mais consistente. E aí as pessoas começam a falar, é algo que é fácil de aprender e fácil de lembrar, é um ambiente, é um local limpo, claro, né, seguro, né, é algo que faça sentido para as pessoas, é algo que tenta fazer o usuário pensar pouco, né? Então a gente tem o livro Não Me Faça Pensar, né? Alguma coisa assim. Então tem o outro pensamento que é não gerar atrito. Então tem várias formas de você falar o que é UX. E aí é legal porque a maioria das vezes ela não está errada a forma como eu estou tentando me explicar, me expressar, né? Me explicar o que é UX.
Então, o UX é algo fácil, é algo que tem que fazer sentido, é algo que tem que fazer com que as pessoas tenham uma curva de aprendizado um pouco mais baixa, fazer pensar menos, né, para que aquilo seja mais direto. Facilita a vida das pessoas, é limpo, é claro, é mais fácil, tem uma interação por trás. Isso é muito bacana. Assim, a maioria das pessoas consegue sintetizar esse valor em algumas palavras dentro do UX. Isso que é interessante. Deixa eu tentar. E aí, dentro do UX, a gente tem elementos que são aspectos funcionais e aspectos emocionais. E é no meio disso que a gente trabalha, né? Fazendo com que a coisa seja fácil e às vezes e muitas vezes muitas vezes não, ela tem que funcionar, né? E tem que ser emocional também. Então, assim, dentro do que é UX, na verdade, se você for procurar o pé da letra que UX é uma sigla para User Experience, que em português a gente pode chamar de experiência do usuário. E aí a gente tem que seguir esse caminho da experiência do usuário. Experiência do usuário. Qual é a minha experiência como usuário com a minha cadeira, por exemplo? Qual é a experiência do usuário que eu tenho com o meu celular? Então, tudo é experiência, né? É importante entender isso. E aí o cara, na verdade, que sintetizou isso, que criou praticamente essa profissão, foi esse senhor simpático chamado Don Norman. O Don Norman ele tem vários livros importantes que são base para quem quer entrar no UX. Eu vou dar essas dicas lá no final dos meus slides. Então, ele foi a primeira pessoa que teve no seu cartão de visita o nome User Experience Architect, que é o arquiteto da experiência do usuário, né? E ele trabalhou na Apple, né? Ele foi um dos primeiros caras, ele criou muitos conceitos que a Apple tem utilizado. Esse cara é o cara do UX, né? É o pai do UX. Então, assim, sintetizando tudo e pegando aquelas várias informações que deram do que é UX, como é UX, UX é o termo que é utilizado quando nós queremos fazer uma relação entre pessoa com produto e serviço. Então, eu quero relacionar uma pessoa com produto e serviço, eu estou falando de UX. Qual é a relação que essas pessoas têm com esses produtos e esses serviços? É boa, é ruim? Ele consegue, é uma relação de desejo? Como é que acontece isso na cabeça das pessoas? E aí eu quero dar um exemplo, mesmo trabalhando no Cydia, né? E, e eu quero dar um exemplo da Apple, né? O termo UX normalmente é utilizado para descrever várias experiências e elas podem entrar no universo macro ou no universo micro. E aí eu quero mostrar para vocês o que é o macro e o micro na experiência de UX. Então, o macro é essa relação que eu tenho com o software, com um serviço, com um produto. E a Apple ela sabe fazer muito bem essa relação. Porque se você já teve um aparelho Apple ou quer ter um aparelho Apple, essa relação da experiência, ela começa muito antes. É quando você vê uma pessoa utilizando um aparelho Apple e já cria uma relação de desejo com aquele aparelho. Pô, eu gostaria de ter um aparelho desse. E aí, imagine você que tu vai numa loja da Apple. E aí aquele ambiente bacana, bem iluminado, e aí um vendedor chega contigo e te explica as features, te explica como é que ele funciona a câmera, como é que funciona o cartão, como é que eu coloco todas as situações lá da minha agenda, como é que ele sincroniza com a nuvem. E ele explica de uma forma tão gostosa que tu fica, nossa, isso é muito legal. Isso é a experiência do usuário também. E aí e aí o vendedor chega contigo e fala, cara, além de todas essas maravilhas que eu estou te falando, eu parcelo em 12 vezes. E aí, nossa, que experiência sensacional. 12 é o meu número, né? E aí você já encaixa numa situação. E aí você compra aquele aparelho. Quando você compra aquele aparelho, a experiência é macia, o celular é rápido, né? Os ícones funcionam, se eu pressiono, tem toda aquela suavidade, aquela interação gostosa que um aparelho da Apple tem. E aí você usa por 1, 2 anos e aí você decide vender depois esse aparelho.
E aí, quando você decide vender, você percebe que ele ainda tem um valor muito bom para o mercado. Você consegue vender por um valor legal. E aí percebe que tem um antes, um durante e um depois de uma experiência totalmente boa, assim, que você... Eu já tive colegas que o celular deu um problema, e aí ele foi na assistência técnica da Apple, e o cara olhou e falou, nós vamos trocar o seu aparelho. E simplesmente o cara pegou uma caixa nova de um aparelho, deu para ele e ficou com o celular antigo. Olha que experiência maravilhosa isso dessa forma como acontece, né? Tipo, eu não vou te questionar, eu não vou te questionar o uso, eu simplesmente vi que foi um defeito, um defeito de fabricação, a gente já tem catalogado aqui esse problema e eu vou te dar um outro aparelho. Simples assim, sabe? E aí você fideliza as pessoas. Então, a Apple tem um processo muito interessante que acontece antes, durante e depois. E é essa facilidade, é essa experiência macro que faz ela ser essa referência que é. Eu separei um videozinho aqui que mostra um pouco dessa referência e eu queria que vocês dessem uma olhada porque isso reflete bem a imagem. Esse comercial é um comercial novo que ele fala sobre o iPhone SE, que é um iPhone mais barato, mas com um hardware atualizado. É um comercial, esse comercial ele representa bem essa ideia, né? Que a experiência ela acontece em todos os momentos, até no momento que você pega a caixa, tira aquele lacre do celular, então tem aquela experiência do ligar, do hello, então tudo isso faz parte da experiência e é nesse contexto que a gente tem que se inserir. Quando eu trabalhava no Instituto Nokia, eles abriram uma loja no Amazonas Shopping para vender os aparelhos Nokia. Não sei se alguém se lembra desse momento, quando a gente estava já no Windows Phone, né? E aí o Instituto Nokia foi fazer um trabalho junto com as lojas da Nokia, porque a gente percebeu que o funcionário não sabia as funcionalidades daquele aparelho. Então como é que ele ia vender um aparelho que ele não sabe como faz? A gente chegou a fazer umas experimentações de sombra, né? Que sombra é quando você entra na loja e fica só observando as pessoas, vendo como é que o vendedor atende, vendo algumas peculiaridades, fazendo algumas notas mentais ali para depois chegar com uma abordagem mais definitiva. E aí a gente percebe, em alguns momentos, o vendedor não sabia que ele não sabia informar se o celular tinha WhatsApp. Então as pessoas perguntavam do vendedor assim, mas esse celular pega WhatsApp? Tem aplicativo para WhatsApp? E aí você via aquela cara de dúvida do vendedor, ele falava, não tem. Tinha já. E aí você começa a ter esses questionamentos, sabe? Fala, pô, se o cara não sabe vender, então como é que a coisa vai acontecer? E aí a gente começou a ter um trabalho de orientação dos profissionais para mostrar as features, ter esse treinamento, para que ele entendesse qual era a abordagem que a gente queria para aquele Windows Phone, quais eram as características que a gente precisava valorizar. Né? E aí a gente falou das experiências macro, né? Mas e aí quando é que acontecem as experiências micro? E aí é importante só abrir um parêntese, a gente não confundir UX como micro com microinterações. Microinterações é outra coisa, tá? E aí se a gente tiver uma oportunidade de falar disso, a gente vai falar mais para frente. Mas a gente está falando do UX como micro. E assim, para falar de UX com micro, é legal trabalhar com essas startups bacanas que a gente tem visto por aí, por exemplo, Spotify, Nubank, Airbnb. Essas empresas elas trabalham de forma micro dentro dos seus produtos. Então imaginem vocês que a gente tem um Nubank e um aplicativo que ele tem várias features.
e um ecossistema que está em desenvolvimento. O que o Nubank, o Airbnb e o Spotify fazem? Eles criam squads, que são microgrupos de trabalho, onde a gente tem desenvolvedores, designers, POs e uma série de outros profissionais que trabalham especificamente para uma funcionalidade ou para um grupo de funcionalidades daquela aplicação. Por exemplo, no Nubank a gente tem uma série de situações e tem um grupo que trabalha só com a NuConta, que eles fazem a NuConta ficar gostosa, né? Aquela interação macia, aquela interação bacana para que todo mundo possa interagir bem. E aí tem o outro pessoal que trabalha com cartão virtual, que aí é um grupo de designers, pesquisadores que trabalham só com cartão virtual. E aí tem um outro grupo que trabalha com outra coisa, e tudo isso se torna um macro. Mas o micro é o que acontece durante a inserção dessas situações no grupo, né? Então, a gente não trabalha vendo todo toda hora, né? Então, microgrupos trabalham para que exista uma inserção daquilo e a pessoa consiga ver o todo. E é muito por isso que as pessoas gostam dessas aplicações, porque são trabalhos muito minuciosos, são muito cuidado, tem muito cuidado em cada especificação, né? E aí você acaba vendo como isso acontece na rua, né? Se você conversa com um colega teu que fala assim, por exemplo, o meu cartão já foi clonado. Eu teve um dia que eram umas 10 horas da noite, chegou uma conta no Nubank para mim dizendo, olha, você gastou R$ 600 em convite de um jogo. Eu falei, meu Deus, eu estou em casa, eu não comprei nada. E aí, logo na sequência, veio uma notificação do Nubank perguntando se eu queria reportar um erro, reportar um roubo. E aí, isso sem eu fazer nada, e eu prontamente reportei. Quando eu fui descrever o roubo, já veio uma caixinha de texto com o texto pronto, dizendo para mim assim, ó, o meu cartão foi clonado, foi feita uma compra indevida, parará, 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 parará. Quer adicionar mais algum texto aqui? E eu falei, não, já está perfeito. Eu enviei, eles bloquearam o meu cartão, né? E falaram, vamos te enviar um cartão novo, né? Pronto, assim, eu só dei ok, foi rápido, já não entrou na minha conta. Falei, meu Deus, como assim? Então, isso não aconteceu do dia para a noite. Obviamente, eles tiveram vários casos que provavelmente aconteceram, e aí eles devem ter falado, cara, a gente precisa criar uma forma de facilitar a vida das pessoas na hora de reclamar um roubo ou um furto. Um roubo ou um extravio de cartão, ou um erro de compra, né? Porque as pessoas não sabem fazer isso. Vai fazer isso num cartão Bradesco, num cartão Itaú, que aconteceu. Cara, você vai ter que ligar, ficar meia hora no telefone. Enfim, isso é um problemão. E aí eles facilitaram a vida. E isso cria um. Eu estou falando isso para vocês agora, né? E automaticamente, provavelmente, várias outras pessoas estão replicando uma conversa muito similar à minha. Que isso cria uma experiência boa. E cria uma experiência de desejo também. Todo mundo quer um cartão desse, né? Então, é mais ou menos nessa história que a gente consegue encaixar a UX, a experiência do usuário, como num sistema, num produto, num serviço, né? E hoje a gente tem, inclusive, áreas, por exemplo, como service design, que trabalham especificamente com essas áreas, que trazem um pouco, puxam mais essa abordagem, né, para criar experiências gostosas e eficientes dentro do ecossistema de um produto. E aí, como eu falei para vocês, essa experiência do usuário ela acontece em tudo. O Don Norman, ele tem um vídeo que ele explica a relação das pessoas com a porta, né? E aí vários vídeos onde as pessoas não conseguem entender se a porta abre para dentro ou para fora, né? Porque não existe um padrão dentro daquele esquema. Existem em portas de emergência, né? Que existe um padrão já especificado, mas no dia a dia não existe um padrão se a porta abre para fora ou para dentro. E aí existe essa brincadeira, né? Que normalmente acontece dentro dessas abordagens. Eu confesso que isso acontece muito comigo nesses mini shoppings ou shopping ou lojas de conveniência, né? Normalmente quando a gente vai lá, a gente nunca sabe se a porta abre para fora ou abre para dentro, né? Porque a maçaneta é exatamente nesse sentido, né? Que dá a intenção que você precisa puxar, mas na verdade você precisa empurrar. O Thiago me deu uma dica recentemente, hoje pela parte da tarde, logo antes da gente entrar, desse Instagram
que é o Bad Bad UX. E aí tem vários conceitos muito interessantes de uma UX. E aí eu peguei alguns que me fizeram lembrar algumas coisas da minha vida. Por exemplo, esse primeiro aqui em cima, onde tem uma fila, isso é muito engraçado porque eu estudava numa escola que tinha uma reprografia que era assim. A reprografia tinha uma janelinha baixa, só que, por exemplo, eu fazia a 8ª série e, obviamente, estava lá em cima, mas a reprografia era para crianças também, então por isso que eles colocaram a janela lá embaixo. Só que não servia para todo mundo. E aí isso era muito estranho, todo mundo tinha que se abaixar para pedir uma cópia, não sei o quê. E aí essa eu achei muito engraçado por causa do coronavírus, os caixas eletrônicos, né? E aí ainda bem que o vírus não anda de lado, né? Então é, meio, é meio muito engraçado isso, porque tipo, pô, o cara conseguiu manter a distância na frente, mas e aí o lado? Isso acontece muito no supermercado atualmente, né? No supermercado as pessoas têm colocado as marcações, mas do lado tu não tem nem 2 palmos de uma pessoa. Né? E aí as várias outras situações de papel higiênico eu achei muito boa essa. Então a experiência do usuário ela acontece em todos os momentos, em todas as situações, e a gente precisa levar em consideração isso. O problema, eu vou falar para vocês, o problema da gente começar a ter o conhecimento sobre isso é que a gente fica muito chato. Né? Normalmente isso passa batido no dia a dia, por isso que dizem que o conhecimento é um problema, né? Quando você começa a ter esse tipo de informação, tu começa a olhar as coisas e fala, meu Deus do céu. Não, não dá. Aí começa a ficar intolerante com algumas coisas. E aí o pedreiro, o cara vai pintar a tua casa, tu já olha assim, né? Mas e aquele cantinho ali que tu esqueceu de pintar? Ah, mas é só. Não, vai lá, vai. Dá uma pincelada ali no cantinho. Faz direito. Começa a ficar detalhista. O designer normalmente é assim, né? Não precisa ser só UX. Então, para definir bem o UX, eu coloquei essa frasezinha bem pequena, que eu acho que ela representa bem essa ideia. Que o UX é se preocupar com o usuário do seu produto ou serviço. É quando você se preocupa com as pessoas. Né? E aí, se preocupar com as pessoas, quando a gente coloca nessa frase, ela é simples, porque a gente tem que se preocupar com o outro. Né? Como é que essa pessoa vai usar isso? Como é que vai ficar bom para ela? Mas isso nos leva a quase um erro. Porque pensar nas pessoas não é pensar em mim, né? Não quer dizer que eu esteja pensando em mim. As pessoas elas são diferentes. Eu posso agrupá-las, né? Dependendo das necessidades, eu posso agrupar, mas elas são diferentes e eu não posso fazer um produto para mim. Eu tenho que fazer um produto para o outro. E aí é por isso que entra a pesquisa, né? E existe o benchmark, existe uma série de atributos que fazem com que você entenda o outro e se desprenda um pouco de você, sabe? Tem muito designer que acha que está fazendo produto para designer, né? E não é assim. A gente tem é como eu falei para vocês, a gente é muito mais chato, né? E a gente compra um produto pela embalagem. Quantos de vocês já não foram no supermercado e levaram alguma coisa só por causa da embalagem? Mas a minha mãe, ela não compra um produto pela embalagem. A compra dela é muito mais racional nesse sentido. Então percebam que as pessoas são diferentes. Né? Às vezes a embalagem é lindíssima, mas o preço é um absurdo e para 90% das pessoas, dane-se a embalagem. Então percebam que entender o outro nesse momento é fundamental. E é nisso que a gente trabalha e evolui dentro do UX. E aí como se posicionar dentro desse cenário, né, onde eu tenho que pensar nas pessoas e tenho que entender. A maioria de vocês, eu acredito que estejam ou terminando a faculdade, ou no meio da faculdade, ou já estão formados e pensando em alguma coisa aí, ou em migrar de área. A gente, como designer, a gente trabalha mal essa divisão, né? De como se vender para o mercado. Porque hoje o mercado olha para a gente como designer e somos designers. Fazemos tudo. E não é assim que a coisa funciona. E aí a gente tem que olhar um pouco e entender como é que as outras áreas, as outras faculdades, como é que os outros trabalham isso dentro das suas profissões, né? Então hoje, se você fosse aprofundar no nível de UX, você vai ter que entender um pouco ou muito, né, sobre pesquisa,
né, sobre análise de dados, análise de negócio, falar sobre interação, arquitetura da informação, visual, estratégia de conteúdo, entender um pouco de codificação para até conversar e facilitar aquele meio de campo entre o desenvolvedor, falar um pouco sobre estratégia de UX. Então, são uma série de situações que você acaba tendo que se inserir de novo dentro de um processo e de aprendizado. Tudo que você aprendeu na faculdade, ele é válido ainda, né? E é inquestionável, porque boa parte do que eu falei aqui, os professores já falaram isso também. A gente tem que se preocupar com as pessoas. Mas o nível de aprofundamento dentro da matéria e dentro da situação do UX é um pouco maior. Você tem que inserir dentro desse processo. E aí você pode me perguntar assim, mas Robson, eu preciso entender de tudo. Não precisa entender de tudo. E ter um profissional que entenda de tudo é até pouco... É o que a gente chama de unicórnio, né? É complicado, porque é muita coisa e muita coisa se modifica, melhora, né? Então, imagine que você tem os conceitos básicos de cada situação, né? Entende o panorama total e aí se especializa em uma determinada situação. Tipo, tem muita gente que é muito bom em pesquisa, mas no visual não entrega tanto. Isso não é um problema, né? Então, percebam que eu preciso entender, mas eu posso me aprofundar em uma determinada área. Mas eu queria explicar para vocês uma situação que é muito comum das outras faculdades, né, do conhecimento. Então, por exemplo, na medicina. Na medicina é muito comum que você se forme e aí, num determinado momento, você pode ser um clínico geral, né? E aí você é um clínico geral e você já pode atuar em algumas áreas, no pronto-socorro específico ali, mas se você quiser se aprofundar numa outra área, você vai ter que estudar um pouco mais. Se você quiser ir para neurologia, fazer neurologia, ginecologia, urologia, enfim, as várias outras especialidades da medicina, você vai ter que se aprofundar um pouco mais. E aí são mais 2, 3 anos de estudo para que você consiga entrar dentro desse universo. A mesma coisa acontece com o direito, né? O direito você tem várias camadas ali, e você pode entrar na civil, na penal, na trabalhista, específico. Por quê? Por que essa galera faz isso? Porque não é humano você conhecer tudo, né? Não tem como. E aí você se especializa para que você se aprofunde naquela área. Então, percebam que no design a gente não tem esse hábito, essa forma de trabalhar, que eu acho que deveria. Por exemplo, até eu estava conversando com o Thiago agora há pouco, ele me falou que ele tinha uma predisposição a trabalhar com branding. O próprio branding, ele é um afunilamento da coisa, né? Existem cursos específicos agora para isso, e as pessoas vão se moldando dentro daquela categoria. Hoje tem o branding digital, então a coisa começa a ganhar forma de uma tal maneira que fica grande demais para você abraçar tudo. E aí é bem legal você se aprofundar nisso e ser específico, né, nessa situação. E eu acho que falta isso um pouco no design, né? Porque e falta essa cultura também até de quem contrata, né? Porque quem contrata o designer acha que ele vai fazer tudo. E não é assim que funciona. E aí, dentro do design é legal a gente ter também essa categoria. Então imaginem vocês fazem a faculdade de design e aí você se aprofunda em UX, né? Isso é bacana. E aí, se aprofundando em UX, você pode se aprofundar ainda mais em uma outra categoria, né? Que aí a gente pode ver aqui o T do UX, que tem a pesquisa, arquitetura, UX Writing. Tipo, o UX Writing eu acho sensacional, porque a gente começou a falar disso há uns 3, 4 anos atrás, e toda vez eu chego, eu tenho muitos amigos que são redatores de agência de publicidade. E eu chego com os caras e falo, gente, estuda UX Writing. Cara, é tudo para vocês. Vocês podem migrar de área, vocês vão ver esse universo novo. E a galera, como assim? O que é isso? Tal. E aí você apresenta os livros, e aí as pessoas já olham, nossa, isso aqui existe, como assim? Eu não sabia disso. E aí é um outro universo, que é escrever para pessoas num determinado momento da interação de um produto.
é muito, né, muito específico já, e aí você vai falar para um UX Writer fazer um visual? Não, se ele foi contratado como UX Writer, ele, ele vai fazer o texto bacana dele. Então, percebam que existem essas situações, né? Então, o visual design, tem muita gente que, eu estava falando agora há pouco pro Thiago também, que tem uma colega trabalhando no CID, a Deide, que vai palestrar com vocês na semana que vem, e ela é uma diretora de arte excelente, e ela migrou para a parte de UX, com foco em visual. Né? Hoje ela é lead de um programa que o CID tem lá, do Temas. E ela migrou muito bem, porque ela entendeu toda a estrutura do UX, e aí ela foi para a área de visual, que é o forte dela. Né? Então, ela entende a base toda e foi para lá. Então, é essas peculiaridades que a gente tem que começar a entender e ver os seus pontos fortes, pontos fracos, entender que tem coisas que você vai ler que você não gosta, mas que você vai ter que ler, vai ter que aprender e se esforçar dentro desse sentido. Mas aí existe todo aquele processo do que o mercado espera de você. Né? E aí isso não é para amador, porque a gente percebe que o mercado ainda não está preparado ainda para contratar o próprio UX. E existe uma cultura. O próprio Cydia, ele passou muitos anos para entender qual era o processo de contratação de um profissional. Né? E isso aconteceu com o INDT, aconteceu com diversas empresas e acontece ainda em diversas empresas, que é entender em que momento a pessoa ela é chave para o teu processo e que entender também que aquelas skills que são de UX, elas podem ser ensinadas. Né? E aí eu posso falar isso com propriedade. O Cydia, ele tem muito desse DNA de poder ensinar as pessoas. Então, você consegue pegar uma pessoa que ainda não está redonda o suficiente para entrar, mas ela é muito boa em determinada área, e aí você consegue nivelar ela dentro dos conhecimentos básicos de UX para que aquela pessoa possa performar bem. Mas a maioria das empresas ainda não entendeu essa facilitação da migração de um profissional. Né? Até porque profissionais nessa área ainda estão escassos. Então você acaba tendo que adaptar situações. Pessoas que trabalham com direção de arte, enfim. E aí tem uma brincadeirinha aqui que eu tirei dessa fonte aqui, None One, que ele fala assim: se o X fosse uma personalidade, qual ela seria? E aí eles falam que 46% é um especialista em gente, como a Regina Casé. 23% é um líder de equipe, como o Bernardinho. 16% é um evangelizador, como a Bela Gil. 11% é um cara simpático, como o Ronaldinho Gaúcho. E 4% é como se fosse um vendedor ambulante, né? Que é aquele cara que engaja as pessoas. Então percebo que existe um mix de coisas aí que vão além, inclusive, dessas situações do conhecimento, né? O que a gente chama às vezes da soft skill. É muito interessante perceber que muitas pessoas perdem as vagas no UX não porque não tem o conhecimento de UX, mas é porque tem uma soft skill ruim. Né? Não, muitas vezes você numa entrevista consegue identificar que essa pessoa não interage bem com as pessoas, que ela tem dificuldade em se comunicar, ou que ela tem dificuldade em apresentar alguma coisa, um formulário, um relatório, ou que, enfim, as várias situações, às vezes, que são os vícios que ela trouxe do outro emprego que ela não conseguiu desvencilhar. Então, trabalhar essas soft skills e essas situações que acabam te inserindo dentro do processo é importante também. E essa soft skill, ela não está no livro, né? Não tem livro. Né? No comportamento, você vai ter que se autoajustar para que aquilo funcione. É o ser empático, né? É você conseguir ver o lado do outro, trabalhar com o outro, né? Como é que você trabalha sob pressão. Todas essas situações acabam sendo inerentes na hora de uma contratação. E aí eu separei alguns itens aqui de contratação, de como se coloca as vagas no LinkedIn e o que se pede, na verdade. Né? Então,
Tem uma empresa que aqui pede UX designer, e aí a habilidade principal dessa pessoa vai ser fazer UI avançado, ou prototipação. Então, assim, é muito complicado você trazer esse tipo de anúncio, porque ele não fala na sua totalidade do que é um UX designer. Isso acaba confundindo muitas pessoas e acaba levando elas para ser um operador de software, que não é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado ao ver esses anúncios, até para educar um pouco as pessoas. Tem vários anúncios que você percebe nitidamente que a empresa não tem uma cultura de inovação, não tem uma cultura de engajamento para se inserir dentro dos processos de UX. E aí tem o outro aqui, a responsabilidade, desenvolver aplicativo mobile. Uma coisa assim altamente superficial, né? Criar apresentações para clientes. Eu preciso de um UX para criar apresentações para clientes. Não é isso, gente. Então, é uma coisa muito maior e é mais do que um operador de software, né? E só para representar bem aqui, então o UX é um universo inteiro de coisas e o UI, visual, é só um ponto no meio disso tudo. Então, assim, é importante você saber a ferramenta, saber um XD, um Sketch, um Figma. É importante, é importantíssimo, senão você não vai... Mas isso aí, em uma semana, eu garanto para vocês que em uma semana você compra um curso de R$ 25 lá na Udemy e aí você consegue aprender um software. Então, assim, desconfie em tudo que você pode aprender em uma semana, desconfie, né? Isso não é UX. Isso é só uma ferramenta, mas é importante. É importante você dedicar um tempo para aprender esse cara. Mas ele não é UX. Ele é só um pontinho no meio da multidão ali e várias coisas que permeiam isso que fazem a coisa acontecer. E aí o principal é que eu até chamo da tríade do UX é você pensar em pessoas, principalmente pessoas, os objetivos de negócio, porque você trabalha para alguém que está tentando ganhar alguma coisa, que precisa ter lucro, que precisa ter uma renda, que precisa trazer novas situações para a empresa. Então existe uma... Não adianta só pensar em pessoas e você esquece o negócio. Não. Né? Mais uma vez dando o exemplo da Apple, né? Eles sabem para quem eles estão vendendo, eles sabem o quanto cobrar e eles sabem que eles têm uma margem absurda de lucro. Então tudo isso é medido, tudo isso, e aí a gente tem esse círculo aqui da medição do retorno, né? Eu consigo mensurar tudo aquilo que eu faço, né? Trazer à tona todas essas informações. Então, pessoas, negócios e métricas, né? O quanto eu consigo mensurar dentro desse processo todo. Tem um quadro aqui que eu coloquei, eu não sei se vai dar para detalhar tudo muito bem, mas eu vou deixar com o Thiago depois desses slides e aí ele passa para a galera que tiver interesse. Então, o que acontece aqui? Essa empresa, com a fonte aqui embaixo, ela fez um estudo e ela percebeu como é que acontece o processo dos profissionais de UX, os perfis, né? Ela categorizou e viu os perfis dos profissionais, do perfil 1, do perfil 2, 3, 4 e 5. E aí ela disse o que esse cara trabalha logo no início, como é que ele utiliza as ferramentas, qual é o ponto que ele trabalha dentro do projeto, qual é o conceito de UX que ele tem. Então, no perfil 1, eu vou dar uma lida aqui, só no perfil 1, o conceito básico de UX que ele tem é ter um app com uma interface bonita e funcional. Esse é o objetivo desse cara no perfil 1. E aí o foco no digital, ele é alto, mas as outras situações no negócio ainda baixo. E os momentos de interação na pesquisa, do antes, durante e o depois, ainda é baixo também. Então, os entregáveis dele normalmente são benchmarks, uma análise em profundidade, conversas com pessoas, personas, e a maioria das personas é muito fácil você perceber o erro nas pessoas quando ela não vem de dados. Então, as pessoas inventam personas baseado no conceito que eu tenho daquela categoria de pessoas. Por exemplo, se eu for fazer uma persona sobre
pessoas que assistem futebol na TV. Eu vou levar toda a minha carga de conhecimento sobre futebol e experiência de futebol para dentro da minha persona, mas eu não me aprofundei exatamente quem são essas pessoas que gostam de futebol e que assistem futebol na TV. Então, o UX ele não tem que ter achismos, né? A gente tem que se basear em dados, porque esses dados trazem os reforços para o negócio, né? E tomadas de decisão, né, são importantes nessa hora. Eles me trazem insumos para tomar decisões. E é isso que o UX faz. Imaginem vocês que eu trago uma série de informações, levo para o gerente de projetos do meu e falo, cara, pessoas que consomem determinado produto são esses. E aí, em cima daquelas situações que eu levantei, é que ele vai tomar as decisões dele, que ele vai investir grana, né? Que vai trazer retorno para a empresa e que vai fazer a empresa crescer, enfim. Tem uma reação em cadeia a partir do momento que tu entrega essas informações. E é isso que eu quero que vocês percebam. E conforme vai a evolução desse profissional, ele vai começando a abraçar mais coisas e com mais propriedade também. Então, vai fazendo benchmarks, teste AB, e aí tem até o nível 5 aqui. E aí tem um outro slide que mostra o quanto essa pessoa é inserida dentro do projeto. Então, percebo que os pontos de contato dentro do nível 1, ele está muito isolado. Ele pega no início e no final uma pesquisa, ou coisa assim, uma validação, um teste de usabilidade. E no nível 5, ele participa constantemente do projeto, né? Ele está sempre trabalhando e pesquisando e vendo novas possibilidades e refutando ideias e voltando atrás num ciclo. E é esse o profissional que se espera que a gente consiga alcançar. Então, existem perfis, o que se espera de cada um ele é muito variado, então ninguém espera que uma pessoa que esteja começando na carreira vá entrar num perfil 5. Mas até no perfil 1 é preciso conhecimento, então aquela dedicação, o estudo daqueles livros, que eu vou dar umas dicas logo depois, que mostra exatamente como você começar. E aí algumas pessoas podem perguntar como é que eu começo nessa história toda, né? Porque ficou brabo, Robson. Né? Falou um monte de coisa, complicou minha vida e eu não sei se eu tenho gás para isso não. É como eu falei para vocês. Logo no início, quando eu saí da agência e fui para o INDT, eu tinha as mesmas dúvidas que provavelmente vocês estão tendo agora. Eu falava, como é que eu vou começar nessa história? E aí eu queria muito entrar lá, e aí eu comecei a fazer protótipos, comecei a fazer estudos de caso, comecei a me juntar com pessoas que eram de desenvolvimento para entender um pouco como é que funcionava isso tudo. Comecei a contactar pessoas no LinkedIn, que pessoas que trabalhavam no INDT e falavam, pô, você pode me ajudar? Como é que acontece isso? Como é que vocês trabalham aí? E é óbvio que o cara não falava de projeto, mas ele me dava o caminho. Ele falou, cara, você tem que procurar as guides do Windows Phone, que tem um site, que era tipo as guides do Google, de UI do Google, só que era da Microsoft. Estuda aquilo ali. Quando eu entendi que aquilo é uma aula de design, eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi. E aí tá tudo setorizado, marcadinho, você vai lá e começa a ler as coisas e fala, nossa, isso aqui é muito bom. E aí você começa a entender de design, de usabilidade, de uma série de coisas, e aí compra um livro. E aí eu descobri que não tem livro ruim, né? Você vai absorvendo as informações e vai evoluindo conforme a tua maturidade, né? Isso vai e obviamente, conforme você vai crescendo na sua maturidade profissional, você vai começando a ver coisas questionáveis. Mas no início não tem livro ruim. Vai lendo o que vai aparecendo, artigos, enfim. Mas quando eu falei do INDT, do Instituto Nokia, que antes era o Instituto Nokia, eu tô falando de 8, 10 anos, 8, 9 anos atrás. Então, assim, se o UX hoje é uma grande interrogação para muita gente, há 8 anos atrás era muito maior. E a gente não tinha tantas coisas assim para entender o que era o UX. E aí, por isso que eu estou trazendo para vocês algumas situações aqui que me ajudaram muito. Eu até tenho meus livros aqui atrás,
E esses são os livros que me ajudaram nessa empreitada. Então, é óbvio que tem livros que são muito mais aprofundados, são coisas muito mais complexas e densas, para que a gente consiga entender num outro nível o que é o design e o que é UX. Mas, por exemplo, tem livros que são muito bons, como o do Donald Norman, que é o design do dia a dia, o design emocional. Tem Não Me Faça Pensar. Enfim, tem uma série de livros aqui que vão te dar uma base muito boa para que você consiga discutir, inclusive, né? Discutir e argumentar situações dentro dos seus projetos. Essa foi uma grande dificuldade que eu encontrei logo quando eu entrei, porque as pessoas falavam e eu não entendia exatamente o que elas estavam falando. E eu tinha uma chefe muito boa, assim, ela era incrível, assim, porque eu já tinha, sei lá, 5 anos de agência e eu me sentia muito injustiçado porque eu entrei como júnior. Eu falava, pô, eu já tenho 5 anos de experiência em agência. E a pessoa me contratou como júnior, pô, e eu ficava muito indignado com isso. Aí faltava maturidade também, talvez, né? Para entender um pouco essas coisas. Mas aí a gente tinha reunião de feedback constante. E aí teve um dia, essa minha chefe era a Gisele, eu esqueci do sobrenome, mas hoje ela trabalha no César. E aí ela chegava comigo e falava bem assim, Gisele Ross, acho que é isso. E aí ela chegou comigo e falou bem assim, Robson, você já fez um benchmark? Aí eu falei, eu fiz na faculdade. Não, profissionalmente. Não. Você já fez um card sorting? Aí eu falei, não, nunca fiz card sorting. Pois é. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez isso? Então, Robson, não é. Não é. Você pode ter muita experiência como direção de arte. Mas se você não fez nada disso profissionalmente, não é o seu momento ainda. E aí você vai começando a cair na real, né? E falando, cara, eu tenho que estudar. Cara, eu tenho que estudar porque não vai dar para ficar assim. E você vai se cobrando e você vai buscando e aí a coisa vai acontecendo. Às vezes você participa, você nem está conduzindo uma pesquisa, mas você participa. E isso te traz um conhecimento absurdo. Então, começar a valorizar essas pequenas coisas e situações para que e até fazer uma autocrítica, né? Você tem que ser muito autocrítico para entender todas essas peculiaridades e entender que a maturidade profissional ela vai acontecendo de uma forma às vezes lenta, porque é muito conteúdo. E aí isso é um conceito para vocês, se vocês puderem ver esses livros. Tem uma coisa que mudou minha vida de um tempo para cá, que foi o Kindle, né? Então, às vezes, um livro custa, sei lá. E aí eu não sou nenhum sem noção, não, tá, gente? Eu sei que todo mundo tem suas necessidades, tem dificuldades, muitas vezes a gente não tem grana para tudo. Então, assim, hoje tem um livro que ele custa, sei lá, R$ 70 o livro físico. Só que o Kindle custa 25. E aí eu falei, cara, por que eu tô comprando o livro físico, né? Então eu vou no Kindle, porque é mais barato e eu preciso desse conhecimento e eu vou nele. E é assim que eu tenho feito. Assim, quando eu posso comprar o livro, eu vou lá e compro o livro. Quando eu não posso, mas eu preciso, eu vou no Kindle, porque é mais barato, eu consigo. E aí você não sabe, não precisa ter o aparelho do Kindle, né? Você pode usar no computador, enfim. Tem todas essas formas. E você não precisa comprar 10 livros ao mesmo tempo, né? Porque ninguém lê 10 livros ao mesmo tempo. Você pode comprar um, e aí daqui a 2 meses você compra outro, daqui a 2 meses você compra outro, e aí vai. E aí tem umas dicas aqui de cursos também, né? Curso de design, eu vou falar para vocês, às vezes é caro. Não tem como enganar. Não tem. Cursos do Tera custa R$ 4.000. Cursos do Mergo, sei lá, são um pouco mais baratos. Mas da Escola Britânica, eles têm um curso muito bom que hoje custa R$ 1.500, eu acho. Eles estão colocando aí. São cursos muito bons, parcelam e tudo mais, mas eu sei que também nem todo mundo tem. Mas uma coisa que tem me impressionado muito são cursos da Udemy. Cursos da Udemy tem professores excelentes, você tem que dar uma garimpada, saber quem são as pessoas, para que você não fique gastando dinheiro à toa. Mas tem profissionais na Udemy que dão cursos que custam R$ 25. E que são cursos excelentes, que te ensinam pesquisa, te ensinam a base da pesquisa.
né? E isso é muito bacana, né? O pessoal da UI Lab também tem cursos muito acessíveis para você aprender o software e já linkado à UX, né? Não é só simplesmente o aprendizado do software, é o aprendizado do software pensando em aplicações em UX. Então, tentar trazer essas situações para dentro do universo de vocês. Passou demais. Tem coisas que são muito interessantes, por exemplo, os artigos. Isso é de graça, porque está na internet. Então, no Norman Group, do Inside Design, do Design Better. Então, tem vários blogs, o X Collective, vários blogs que dão conteúdo de graça e conteúdo muito bom. Então, eu incentivo vocês aí a procurarem esses blogs, porque eles vão te dar uma base muito boa e vão te dar argumentos para discutir, para entender, porque eles sempre, a maioria dos sites colocam com base em algum projeto, né? E aí você consegue fazer comparações, isso é muito interessante nesse momento. Eventos, a gente está num momento muito, apesar dessa, se tem uma coisa que serviu essa pandemia e essa coisa toda de coronavírus foi para que a gente participasse dos eventos, né? Então, assim, tem muitos eventos aí que provavelmente eu não participaria. E aí tem muita coisa de graça. E eu adoro coisa de graça. Com a maioria de vocês, eu acho. E aí você vai lá na Simpla, entra, já marca lá, quero participar, e aí você fica vendo as palestras. Eu já vi palestras trabalhando à noite aqui em casa, e aí eu tô escutando a palestra dos caras aqui, e, pô, bacana, eu não tô pagando um centavo por isso, e é só pela minha internet. Então, isso são dicas muito boas, né? De trazer, começar a ficar atento a esse universo dos eventos, porque eu acho que isso vai se tornar uma prática agora, né? Vai ter muito evento online. Pode ser que não sejam de graça, mas eles vão cobrar bem menos do que o participativo. Eu tiro isso porque o CID ele investe em eventos com a gente. E assim, a maioria dos eventos que eu participei, que foram pagos pelo CID, provavelmente eu não teria a possibilidade de participar. Porque não é o preço do evento. É porque, por exemplo, o UXConf acontece no Rio Grande do Sul, eu acho. Acho que é isso. E aí, pô, só a passagem, hospedagem, uma série de coisas. Quem tem essa grana é difícil, né? Você tem contas para pagar. E aí, tirar essa grana para um evento, às vezes, é complicado. Então, e esses eventos normalmente vão ser transmitidos online agora. E aí você vai ter a oportunidade de participar e ouvir os cases e entender as pessoas. Esqueci de tirar essas. E aí tem as preocupações que são inerentes de todo mundo. Portfólio. Lembra que eu falei para vocês que para que eu entrasse nesse mundo de UX e Interaction Design, que eu fui contratado no Instituto Nokia como Interaction Designer. E aí precisava do portfólio. E aí o portfólio que eu fiz foi quando eu tive a sacada de conversar com um cara que era desenvolvedor, que também estava começando e que estava muito afim de fazer app. E eu cheguei com esse cara, bora fazer alguma coisa. E aí a gente fez um aplicativo para o metrô São Paulo, porque e aí foi muito sem conhecimento naquela época, a gente não fez pesquisa, não fez nada disso, e foi muito no feeling. Porque o que aconteceu? A gente teve uma conversa, e aí no meio dessa conversa a gente falou assim, cara, você já viu como é complicado pegar um metrô em São Paulo? E esse colega tinha acabado de ir para São Paulo, e para quem é amazonense, metrô é uma grande interrogação, né? A gente não sabe, tem baldeação, e você para no ponto para pegar o outro, e, cara, se perder ali é de lei, né, como diz o caboclo. Então, a gente falou, cara, ia ser muito legal, porque o paulista, ele não tem essa ideia de fazer um aplicativo para o metrô. Vai parecer muito besta para ele. Ele falou, cara, eu vivo o metrô desde quando eu era criança. E aí a gente pensou, ia ser muito legal se tivesse um aplicativo de metrô para as pessoas que não são de São Paulo. E aí a gente criou o Metrô São Paulo. Uma ideia despretensiosa e era muito simples. Era um aplicativo que tinha as linhas de metrô e que falava, olha, se você for para cá, você tem que descer aqui para pegar para outro lugar. E aí a pessoa conseguia ver aquilo antes de entrar no metrô, né? E assim, parece que não, mas teve muitos downloads desse aplicativo, porque para a maioria das pessoas parecia que eram provavelmente locais que tinham metrô, parecia muito
muito simples, mas para quem não era, por exemplo, um amazonense como eu, pegar o metrô era uma complexidade. Então ter essa facilidade era muito legal. E aí a gente conseguiu fazer esse aplicativo e a gente fez na época uma parceria com o Trânsito Manaus. E a gente fez um aplicativo que trazia todos os tweets do Trânsito Manaus, das pessoas, para dentro de um aplicativo. E aí a gente teve uma parceria um tempo lá, até a gente se desvincular e não ter mais isso. Mas foi muito bacana também, porque teve uma divulgação e uma repercussão muito boa. E o meu portfólio tinha basicamente esses dois caras. Né? Eu fiz as telas, fiz uma mini pesquisa ali, tentei trazer algumas situações, tentei trazer algumas situações de loja, de comentários e tudo mais. E aí isso deu pano para manga, para que eu pudesse me inserir dentro desse processo. E aí eu publiquei tudo no Behance. E aí isso foi interessante. Mas hoje a gente tem Behance, tem Dribbble, tem os sites que você pode criar também. E tem uma coisa que eu estou achando espetacular, que é o Medium. As pessoas estão migrando dessas plataformas de portfólio e estão levando os seus cases, os seus trabalhos para dentro do Medium. E aí é uma forma de contar essa história do teu projeto como se fosse tendo um storytelling, mostrando as dificuldades, mostrando pesquisa, mostrando uma série de coisas num texto bacana. Porque se entendeu hoje que portfólio para um UX designer não é só telinha. Né? E é muito mais importante você ter uma descrição das coisas, do teu processo, do que deu certo, do que deu errado, né? Das tuas falhas. E os caras querem saber das falhas. Porque quem está te contratando sabe que não tem projeto redondo, não tem, né, fantasia. E aí mostrar as dificuldades é legal. E é por isso que, assim, se você for escolher, e o Medium tem um momento que ele é de graça, você pode assinar, mas você tem o gratuito aí. E se eu for te dar uma dica hoje para que você possa publicar os seus trabalhos, eu diria que para você ir direto no Medium. Vá direto no Medium, se tiver uma plataforma mais fácil, depois migrar é muito mais simples. Né? Mas faz no Medium, conta uma historinha, faz toda a estrutura do teu projeto, com o problema, com as dificuldades encontradas, coloca um benchmark, coloca uma pesquisa, faz persona e vai criando, vai estruturando aquilo até chegar num resultado. Né? E isso é importante. A gente conseguir visualizar a tua estrutura mental ali, como é que tu criou aquilo ali. Então, Dribbble, Behance é legal, mas Medium é muito legal. E aí participar desses eventos e palestras, participar de hackathon. Por exemplo, eu dei aula na Uninorte. E eu tenho um amigo que ele foi meu aluno na Uninorte. E aí ele chegou comigo quando eu estava no INDT, ele chegou comigo e falou bem assim, Robson, eu estou me formando e eu quero participar e eu quero entrar nessa área também. Eu falei, bicho, a melhor forma de você entrar, agora já que tu não tem portfólio, é participando de um hackathon. E aí ele foi fazer um hackathon que o INDT estava patrocinando. E foi o primeiro projeto dele. E aí hoje ele é meu colega de trabalho no Cydia, né, que é o ID. E assim, a Brena foi minha aluna, né, também, a Brena trabalhou. Então, assim, é muito legal você ver os seus alunos, né, daquela época sendo seu colega de trabalho. E é uma coisa que eu sempre falava na faculdade. Eu falava, cara, vocês, a gente está conversando de igual aqui, a gente é igual e a gente vai se encontrar aí no mercado. Vocês podem ser meus chefes, eu posso ser chefe de vocês e alguma coisa vai acontecer. E aí a gente não pode ter essa ilusão de superioridade que professor, né, e profissionais que estão já no mercado são situações inalcançáveis. Até a gente estava falando com o Thiago sobre isso, que o intuito dessas palestras é vocês entenderem exatamente isso, né? Que não é algo inalcançável. Né? Vocês podem, a gente é acessível e tem uma coisa que é muito legal, gente. Trabalhem o LinkedIn de vocês, né? Deixem ele preparadinho e não tenham vergonha de chamar um profissional lá na mensagem e perguntar alguma coisa dessas pessoas. Isso é muito interessante, assim, dificilmente alguém vai te ignorar. Dificilmente. Então você pode perguntar uma dica, dar o link do seu portfólio para aquela pessoa avaliar. Né? Então isso aí, e essa pessoa pode até abraçar a sua ideia e começar a te dar dicas, o que é incrível.
mas é preciso você ter um cuidado com o seu LinkedIn, né? E o inglês. O inglês, ele é um fator principal, até porque assim, a gente tem muita bibliografia em inglês. Inglês é importante para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional, né? Então, eu acho que a gente nem precisa entrar muito nos méritos do inglês, porque a gente sabe da importância dele. Mas isso vai te abrir muitas portas, né? E muitas possibilidades de cursos, de eventos, de leituras de texto, né? Se enriquecer. Tem muito livro que acho que nem estão sonhando traduzir para o português. E aí, se você tiver esse esforço de ir atrás desse inglês, é interessante. E uma última dica: faz uma autoavaliação, né? Hoje a gente tem visto muita festa em torno de UX, né? Porque é uma área que trabalha com tecnologia, tem muita gente precisando, o mercado aparentemente está aquecido, mas a gente precisa entender qual é, né? Entender se você está indo apenas por uma onda, né? Eu vi muita gente indo, me falaram que dá grana, mas eu vou falar como experiência para vocês. Eu já vi muitos colegas saindo, por exemplo, de direção de arte, que o cara era muito bom, e aí quando ele foi se inserir dentro do processo de UX, ele travou. Ele não conseguiu evoluir. E aí o cara teve que sair de novo e tentar outra coisa, porque ele não se inseriu dentro desse processo. E profissionais excelentes, que são muito bons em determinadas situações, mas que não conseguiram se encaixar. Então, antes de você bater um martelo e falar, cara, eu vou investir nisso, é isso que eu quero para minha vida, investiga, conversa com as pessoas. Se quiser mandar uma mensagem para mim, manda mensagem para mim, a gente vai conversar, a gente vai abrir aqui um WhatsApp e vai trocar ideia. Eu não tenho problema com isso. E pode conversar com outras pessoas que eu tenho certeza que elas vão te dar toda a guide, porque o universo ele não é perfeito do UX. Não existe empresa perfeita também, né? Existe uma série de problemas que a gente precisa contornar, discussões calorosas muitas vezes, estresse, desculpa. Existe uma série de situações que permeiam o UX, que você tem que se expor, né? Que você vai discutir requisitos de negócio, e tem muita gente que não está afim disso. Não está afim disso. Quer fazer o seu trabalho, quer seguir reto, entregar e falou, valeu, né? Então, assim, isso não é um problema também, né? É importante dizer isso. São perfis. E cada vez mais eu respeito o perfil de cada um. Por exemplo, eu trabalho com muitos artistas, principalmente no time de games. E a gente percebe nitidamente que é um perfil diferente. Você tem que conversar diferente, os anseios são diferentes, os objetivos são diferentes. É a mente do artista funcionando, né? É um cara que às vezes não quer pressão, é o cara que quer entregar o trabalho dele, quer fazer da forma que ele acha que tem que fazer, com a gostosura que ele gosta, que ele quer que faça. Então, não me atrapalhe o meu processo. É mais ou menos isso. Eu até comprei um livro para entender a cabeça das pessoas. Tem um livro aqui que fala sobre psicologia para criativos. Eu falei, esse livro é sensacional porque ele fala exatamente da ideia do artista, né? E como entender esse cara. Né? E eu aconselho, um livro que eu não conhecia, estava dando uma olhada na Saraiva e aí eu encontrei e comecei a ler. E é incrível. Aconselho todo mundo a ter esse livro. E aí você tem que começar a entender um pouco a cabeça das pessoas, o que move aquelas pessoas, qual o objetivo delas, sabe? E você segue pessoas também, você se inspira em pessoas. Eu vi um podcast que é feito por designers do iFood. Eu não me recordo o nome do podcast, mas eles entrevistaram um recrutador do Nubank, que hoje está trabalhando na XP. Não sei se vocês conhecem a XP. E aí ele contou uma história muito interessante, que era assim, os designers que entram no Nubank, eles gostam tanto de trabalhar lá, que toda vez que um recrutador consegue tirar um cara do Nubank, é motivo de festa. Porque ninguém consegue tirar os caras de lá.
Pode oferecer grana, pode oferecer vantagens. Os caras, não, bicho, eu tô bem aqui, me deixa quieto, eu tô curtindo o que eu tô fazendo. E às vezes você fica num lugar, não é pela grana, é pelas coisas que acontecem, é pelos estímulos. Então, quando vocês estiverem nesse processo de escolha do que vocês querem fazer e para onde vocês querem ir, pensem em todos esses pontos. O autoconhecimento é importantíssimo nessa hora. O quanto de estresse eu tolero, o que eu quero fazer na minha vida, eu quero sair cedo, eu não quero... eu quero entrar 8 horas no trabalho e quando for 4 horas, 4 e meia, 5 horas da tarde eu quero ir embora. É isso que você quer? Então reavalie, comece a pensar nesses prós e contras para ver se é isso que você quer, porque o investimento é alto de tempo, né, e o esforço também. E aí você tem que pensar se você está pronto para começar, você já fez aquelas leituras, já fez o dever de casa? Né? A pergunta é essa. Você já fez o dever de casa? Já teve aquelas leituras obrigatórias? Já tentou fazer um projetinho? Já tentou conversar com as pessoas? Então começa a fazer um checklist para ver se você está pronto para começar. Seja paciente. Antes de entrar no NDT, eu apliquei pelo menos uns 3 ou 4 anos para lá. E eu não sei se era um problema do RH, mas eu acho que não, porque muita gente concorria lá para as vagas, só que eu não recebia nem feedback de retorno. E assim eu falava, cara, eu vou tentar, enquanto houver vaga, eu vou tentar. Mesmo dando feedback ou não, eu vou tentar. Para vocês terem ideia, quando eu fui contratado, a gerente de design conversou comigo em novembro. E aí nós conversamos em novembro, eu fiz o teste, entreguei o teste. E aí eu fiquei num vácuo de sem ninguém falar comigo até fevereiro. Aí eu falei, esqueceram de mim. Aí, assim, para não ser o cara chato, acho que lá para janeiro eu mandei um e-mail. Oi, tudo bom? Eu sou o Robson. Lembra de mim, né? Não sei o quê. E aí, nada. Aí quando foi fevereiro eu recebi lá. Pum! A gerente, oi, Robson, tudo bom? A gente teve um problema aqui na vaga, não teve mais grana, mas agora abriu de novo. E a gente quer saber se tu tá interessado ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, se eu tô interessado, não brinca, né? E aí foi quando eu entrei no INDT. Então, seja paciente. Os processos, instituto, hoje eu entendo, hoje eu passei por um processo de seleção dentro do CIDIA para contratar, e às vezes demora mesmo. Porque é muita coisa acontecendo, e às vezes tem a vaga, às vezes não tem mais a vaga, e aí o gerente está brigando pela vaga, tem uma necessidade. As pessoas são contratadas por projetos de muitas vezes, então esses projetos eles têm que acontecer para que a vaga aconteça. Então são muitos fatores que estão rolando lá por dentro que quem está por fora não está entendendo, né? Então, mas eu digo, nunca desista, vá lá, seja persistente e aí saia também da sua zona de conforto, né? Estudar, eu vou te falar, hoje eu tenho uma briga constante com a procrastinação. Isso é um fator que e eu aprendi que eu tenho que entender o meu cérebro para que a coisa não aconteça, sabe? Para que a coisa eu consiga fluir de uma forma ok, sabe? Então assim, eu tenho várias coisas na minha cabeça que eu tenho que fazer, mas aí eu tenho que elencar as prioridades. E aí, quando a coisa está regredindo, eu tenho que fazer alguma coisa para que a procrastinação não aconteça. Então, essa é uma briga constante na minha vida e isso é autoconhecimento também. Eu comecei a entender como é que funciona a minha cabeça e como é que eu faço para não procrastinar. Então, comece a falar, pô, tipo assim, eu tenho até um texto que fala sobre neurociência, neurolinguística, e até o André Souza, que trabalhou com a gente no INDT, que hoje trabalhou depois no Facebook, no Instagram, hoje eu acho que ele está no Twitter. Ele falava, cara, vai ter dias que você vai ter que fazer o teu portfólio e aí tua cabeça vai falar assim, por que não limpar a casa? E aí você vai limpar a casa. Miserento, cérebro miserento. Mas é ele te boicotando. É exatamente isso que acontece. E aí quando você sabe que é o teu cérebro tentando te boicotar, você fala, pô, peraí. Não, agora não, papai. Ninguém vai limpar a casa não. A casa vai ficar uma zona, mas eu vou sentar aqui e vou fazer esse portfólio sim. Né? É assim que a coisa tem que acontecer. Quando a gente começa a se conhecer e conhecer como é que as coisas
começam dentro de você, os seus hormônios e tua cabeça e tudo mais, tu começa a tomar atitudes para que aquilo não aconteça. E é autoconhecimento, é química pura. Nosso corpo é química pura, né? O André, esse colega, o André Souza, ele falava exatamente isso. A gente é um mundo cheio de química e ali as coisas acontecem e aí você tem que ter uma reação para cada uma das situações. Então comece a se conhecer e comece a sair dessa zona de conforto, aquela dormidinha que não precisa, sei lá. Cada um sabe das suas dificuldades e aí a gente vai atacar cada uma delas. Gente, é isso. Eu espero não ter sido muito chato com essa explanação. Eu queria que vocês fizessem as perguntas agora. Estou à disposição de vocês. Obrigado. André, Robson. Robson, desculpa. Robson, estou sem palavras, foi sensacional a tua palestra. Obrigado, obrigado. Gostei muito do conteúdo que você trouxe e da tua abordagem. Ela foi muito leve, muito compreensível para todo mundo, para quem é da área, para quem não é da área. Não vi o tempo passar, acho que muito pelo contrário, a tua preocupação de ter sido denso foi muito pelo contrário. Acho que você trouxe também ferramentas e sugestões importantes para a gente consultar depois, né? São sugestões que eu também geralmente dou para os meus alunos quando a gente está em aula. Eu queria levantar algumas dúvidas. Eu vou aproveitar o privilégio de ser a pessoa que está apresentando o evento e vou tirar a minha dúvida primeiro para depois abordar a dúvida das pessoas que vão lançar aí no chat, tá bom? Legal. Quando você estava falando sobre o perfil profissional, você mostrou diversos níveis, né, de 1 a 5, e esses perfis profissionais abordavam a participação do designer dentro dos processos nas empresas. Só que existem alguns cenários em que o perfil da empresa é composto por pessoas que não dão valor ou não compreendem ou acham que a gente devia fazer tela e pronto. E aí a gente, como designer, e às vezes vindo de uma outra área ou de uma situação que é mais inexperiente, a gente fica com medo de mostrar a que veio, sabe? De se impor numa situação dessa e falar assim, ok, eu posso fazer as telas, mas antes a gente precisa fazer umas pesquisas aí, né? O que você acha? E eu não sei se você passou por alguma experiência assim, que conselhos que você dá para quem está passando por uma situação parecida? Sim. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no INDT, no Instituto Nokia, toda a estrutura estava muito bem consolidada de UX. Então a gente tinha gerentes muito experientes trabalhando com a gente, tinham pessoas muito experientes, por exemplo, eu trabalhei, não sei se vocês conhecem, mas eu trabalhei com a Laura Sardinha, que hoje está na Blizzard. Eu acho que é legal convidar ela porque é uma amazonense que hoje trabalha na Blizzard, né? Então Sim. tem a Nara, tem o Abraão Lucas que está na EA, tem a Nara que também está trabalhando com jogos lá em Portugal. Então, enfim, tem o Eric, que trabalhou comigo, que hoje está na Nova Zelândia, trabalhando num banco. Então, tem muita gente boa que está espalhada pelo mundo e que trabalhou comigo no NDT. E aí, tudo era muito consolidado, tudo muito bacana. E aí, houve a aventura de ir para o Cydia. O Cydia, quando eu entrei no Cydia, o Cydia não tinha 300 funcionários. Acho que eu entrei quando o Cydia tinha 50 funcionários. Era tudo mato ainda. Era tudo mato. Nesse esquema. E aí, 50 funcionários, uma cultura coreana muito forte, né? Cultura de fábrica ainda, porque o Cydia, vocês sabem, ele tem um vínculo com a Samsung. Então, tinha muita coisa, muito resquício de fábrica lá, muito top-down, né? E 50 pessoas. E aí a gente começou no movimento de tentar mostrar, porque quando os projetos chegavam, era execução. Tipo, a coisa chegava já da Coreia, ou seja, lá de uns parceiros que nós tínhamos no Brasil, e falavam, façam isso. Não, mas eu acho que isso aqui tá... Não, façam isso. E aí a gente executava. E aí a gente começou a ganhar um espaço tentando demonstrar para eles como isso ficaria melhor se a gente tivesse uma outra abordagem.
E aí começou a inserir e mostrar. E às vezes não dava certo, como até hoje tem coisas que não dão certo, né? Hoje nós temos quase 1.000 funcionários, acho que você já tem 1.000 funcionários, aquele prédio maravilhoso lá, e tem coisas que ainda são top-down, porque é uma estratégia. E por mais que você veja que existem potenciais de melhoria, estrategicamente você tem que abordar de uma outra maneira, né? Mostrar relatórios, pesquisas e tudo mais. E se aquilo não der nada, entra a tua soft skill, é aquilo mais. Sabe quando eu falei pra gente que a gente tem que ter paciência, e tem que ter maturidade, e tem que ter a soft skill? Todas essas coisas, elas são inerentes do profissional e é isso que vai fazer a tua diferença, sabe? Ter essa paciência em entender que quando é o momento e quando não é o momento de atacar, né? Digamos assim. E aí, quando há oportunidade, você tem que efetivamente mostrar. Então, todas as vezes que a gente viu a oportunidade de falar, cara, o cliente abriu um pouco para a gente mostrar o que a gente precisa. Vamos inserir uma pesquisa aqui, vamos mostrar dado, vamos fazer isso. E aí é nessa hora que a pessoa conseguia. Tem um projeto muito interessante no Cydia, eu não vou falar qual é, obviamente, eu não posso falar isso, mas a gente era o executor do projeto. E era muito interessante isso, porque a gente executava um determinado projeto no Cydia, só que a gente não concordava com determinadas coisas. E aí nós tínhamos um desenvolvedor que era muito bom, que é muito bom, né? Ele não está mais no Cydia, mas ele era muito bom. E aí, vendo aqueles problemas, ele refatorou a aplicação e o que a gente fazia em uma semana. Ele fez um esforço de um homem só e Nossa, saiu destruindo lá com todos os achados que a gente tinha de melhoria e refez a aplicação e sem falar isso para ninguém. E aí um belo dia ele chegou e botou na mesa do chefe, falou: "Cara, o que você acha disso aqui?" Aí o pessoal falou: "Cara, como assim? Você fez isso sozinho?" Tal. E aí mandaram para a Coreia, e a Coreia falou: "Cara, o projeto é de vocês, vocês que mandam agora. A gente não se nossa. mete mais nisso." Então, É, sabe, é aquele momento chave que você enxerga uma oportunidade e vai lá e, pô, cara, vou mandar essa, porque essa é a... E aí, depois que a gente conseguiu esses projetos, o nosso próprio stakeholder, que era da Coreia, começou a ter mais confiança na gente. E aí começou a vir perguntas do tipo: o que vocês acham disso? E aí a gente começou a dar nossa opinião. E aí a gente começou a ganhar espaço dentro desse universo da Samsung. Isso é muito muito bom. bacana, né? Mas foi uma certeira lá que a gente deu e que a gente mostra o valor do design e faz aquilo acontecer. Mas Sim. não tem receita de bolo. Tem um mix de soft skill, de oportunidade, de encontrar aquele momento certo para que você consiga inserir. Mas eu sempre digo o seguinte, que a carreira é tua, né? Eu sempre digo isso para todo mundo. A carreira é tua e não delega a tua carreira para tua empresa. Tipo assim, às vezes eu chego com o meu chefe e falo: "Chefe, pode pagar esse curso para mim?" Aí o chefe fala: "Pô, bicho, não vai dar não. O budget está apertado, tu já fez o teu curso desse ano, então não vai dar para fazer." Só que eu, Robson, quero muito fazer esse curso. E aí eu falo: "Cara, se eu quero muito fazer isso, eu vou fazer." E aí eu vou lá no meu cartão, parcelo em 12 vezes e paciência, né? Vou lá pagar. Porque assim, eu entendo que a empresa ela pode me ajudar, ela tá lá, ela pode me ajudar, mas eventualmente não vai rolar. E aí eu tenho que cuidar da minha carreira, né? A carreira é minha, não é da minha empresa. A empresa tem interesses na minha carreira, mas a coisa acontece muito de mim. Então, mas juntando, fazendo o link com esse lance da oportunidade, se você sentir que a coisa não está fluindo da maneira que você quer, a gente às vezes tem que mudar o rumo da coisa, tem que ir para um outro lado, procurar novas oportunidades e assim que as coisas acontecem. É interessante também a gente pontuar aqui, o pessoal mandou no chat, a Andrea, ela disse que ela já chegou a fazer projeto paralelo para mostrar uma outra opção, né, para mostrar uma outra situação. E a Ianca também passou pela mesma coisa, ela teve que desenvolver outro projeto só para mostrar a tua ideia, para mostrar que você Rola, consegue alcançar um impacto melhor. rola bastante. Isso,
E assim, é um esforço que é um tiro no escuro, né? A gente Sim, faz, entendendo que aquilo é o melhor. Pode ser que aquilo não dê nada, mas pode ser que eu esteja plantando uma sementinha na cabeça da pessoa. Eu falar, cara, eu tô plantando essa cabeça, hoje não rolou, mas amanhã vai rolar. Né? E é sim, mais ou menos nessa pegada. sim. Outra coisa que você comentou sobre a Laura Sardinha, sobre a Abraão Lucas, a Nara, eles foram cogitados também para chamar para palestrar. Eu cheguei a mandar e-mail para Laura, só que ela precisava de autorização da Blizzard para Acontece, sim. palestrar, então aí por conta disso a gente não conseguiu fechar a palestra com ela. Mas é um ponto assim que principalmente esse evento me ajudou a prestar muita atenção, que a gente precisa ter uma certa cara de pau às vezes de Com certeza. não ficar com medo de pedir ajuda, de perguntar, de falar, ei, o que você acha de fazer isso, sabe? Ou então, eu não sei disso, você pode me ajudar? Você tem alguma ferramenta que possa me ajudar? Algum material? Que as pessoas, elas não são seres é, fechados que Sim. necessariamente não vão gostar se você falar com elas. Existem pessoas que podem sim ser super abertas e conversar, né, sobre as experiências dela, trocar informações. Nisso também, passando por uma situação parecida, eu já consegui, por exemplo, licença de graça de plataformas de pesquisa. Por exemplo, tem uma Sim. plataforma que chama Optimal Workshop, que a gente usa para fazer pesquisas dentro de Uhum. design de interação. E eu cheguei e mandei um e-mail para eles e falei, olha, eu estou desenvolvendo uma pesquisa com uma equipe de tantas pessoas e a pesquisa vai durar de tal mês até tal mês. E aí recebi um e-mail dizendo, olha, adoramos o teu tema, a gente te disponibiliza a pesquisa, a ferramenta completa, de graça, até o final da tua pesquisa, para toda a tua equipe, e ainda por cima, a única coisa que você precisa fazer é responder uma pesquisa de usuário que a gente vai te enviar no final. Então, Olha assim, só. a gente vai metendo a cara, assim, vai Sim. vendo se cola. Se não colar, paciência, a gente se vira do jeito que pode. Mas e se colar, né? Se der certo? Sim, totalmente. Eu tenho um amigo que é, ele, logo quando o Sketch chegou, ele era um dos caras que mais usava que eu conhecia, assim, sabe? Ele era apaixonado pelo Sketch. Só que ele encontrava muito bug no Ah, programa. E aí ele mandava e-mail pros caras e falava, cara, bicho, isso não tá funcionando direito, assim, 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 assim. E aí ele descascava. Cara, o cara conseguiu uma licença de graça. Porque ele ajudava tantos caras. Falei, bicho, esse cara no mínimo merece uma licença, de tanto que ele usa o é, nosso software. Então, isso acontece muito, é muito legal. a gente tem que aprender a perder esse medo, né? Eu tenho uma amiga que atualmente está trabalhando como UX designer também no Rio de Janeiro, e ela, assim, vez ou outra a gente troca umas ideias e ela falou assim, caramba, a gente vive uma profissão que tem que meter muito a cara, assim, a gente É, se expõe muito nesse sentido de que temos que ir até as pessoas, temos que perguntar, porque é algo que está se estruturando ainda, né? Uma sim. profissão que, apesar de ter ela tem relativamente pouco tempo, né, de existência, assim, de atuação, as pessoas estão compreendendo ainda o nosso real papel. Sim, Hum, tem uma coisa que é muito interessante. Esse mesmo colega que usava o Sketch, ele trabalhava no Cydia com a gente, só que ele queria mudar. Ele queria trabalhar no exterior, ele queria uma vaga, e ele é um cara que é apaixonado pelo Flamengo. E ele adorava futebol, ele usava todas as apps de futebol, tudo que era, sei lá, as apps que mandavam jogos, que mostravam placar, tudo isso ele usava, né? E aí ele falou, cara, eu tenho uma app que eu uso que ela da Forza Football, que é um app de uma empresa que trabalha na Suécia. Cara, a ideia deles é muito boa, só que a app é tosca, ele falava. Nossa, a app é muito feia. E aí ele olhou e falou, eu vou fazer o redesign dessa app. E vou fazer um projetinho aqui e vou mandar pros caras. E aí esse cara fez um redesign do app e mandou para eles. E aí ele foi contratado pela Força Futebol. E ele tá lá na Suécia. caramba!
Ele não É fez o redesign do aplicativo, mas os caras gostaram tanto do negócio que ele foi trabalhar lá. sensacional. Então, assim, É. às vezes a gente tem um negócio que a gente gosta muito, mas fala, pô, isso aqui podia ficar melhor. Uhum. Né? E aí você vai lá e faz uma. E isso é um conselho muito para quem está começando, né? Que a gente acaba fazendo redesign de muitas coisas para treinar, para saber se sabe fazer aquilo e tudo mais. Então, isso é legal para que a gente se comece essa comunicação. Né? E se você fizer uma coisa realmente muito bacana e as pessoas começarem a ver valor, por que não? Né? Vai que acontece. Sim, e muitas vezes acontece também da gente estar esperando um momento perfeito ou um momento em que eu esteja 100% preparado e, assim, infelizmente, isso não vai chegar porque a gente está em constante construção também, né? Então, Exato. não dá para a gente esperar esse ponto para começar a meter a cara, começar a tentar, começar a ver. Exatamente. Acho que todo mundo tem consciência de que nós estamos nesse processo contínuo, o importante é continuar nele, né? Não achar Sim. que... Eu tenho muito uma visão de que a pessoa que ela acha que sabe de tudo, geralmente ela não sabe Não, muito não. Então, é é, é, verdade. um- é uma das posturas assim, mais complicadas que tem. É verdade, é verdade. Então, assim, tem um livro que é o Simon, eu não lembro o nome direito, mas é Roube como um Artista. Eu escutei um podcast, um resumo desse livro. E aí ele fala exatamente isso. É você andar, correr com o carro na pista e você vai atrás dele, sabe? E vai mostrando o seu trabalho. E tá com vontade de fazer uma coisa, pensa, mas não demora muito, não. É aquela história do que você tem uma ideia e aí porque você procrastinou, você fez um monte de coisa, você não colocou ela em prática. E aí um belo dia você vê que outra pessoa fez aquilo. É. É o ódio no coração. Né? E aí essas coisas acontecem muito. Tenho certeza que todo mundo tem uma experiência dessa. Né? Essas coisas Nossa, acontecem eu tenho bastante. super. Né? É, Então, assim, tenta fazer e vai publicando, e vai fazendo, e vai aperfeiçoando, e a coisa vai sendo incremental. é, a Ianca está fazendo uma pergunta aqui relacionada a portfólio. Uhum. Ela estava vendo dicas de construção de portfólio e uma das dicas era uma sugestão de que você podia fazer o redesign de um aplicativo, né? Você lançava como se fosse um projeto de UX falso, mas Uhum. as pesquisas que você faria para esse projeto seriam verdadeiras, né? Você só não iria lançar efetivamente por uma empresa e etc. Uhum. E aí, de repente, postar esse processo no Medium. E aí, o que você acha, Robson? Você acha que esse processo é interessante para ter no portfólio também ou é perda de tempo? Não, eu gosto. Eu gosto desse processo. Até porque ele te dá um caminho, né? Ele já começa com um problema, né? Se você viu um redesign já da coisa, é porque de alguma forma você viu um problema naquilo ali, viu uma oportunidade. Então, assim, eu só tenho um conselho para quando for escolher a aplicação, tente verificar se existe mesmo esse problema. Sabe? Se o problema existe, aí você vai atrás de uma solução, vai pesquisar, vai ver se aquilo realmente faz sentido. Então, só ter esse cuidado para entender se o problema existe, aí a partir daquele problema você vai atrás. Não tentar fazer só uma aplicação pela beleza, sabe? Um redesign visual. Eu acho É, que é pobre dessa forma. Mas quando você tem um problema de usabilidade, quando você encontra um problema é, de um benchmark com outros concorrentes que um oferece mais coisas que o outro, por exemplo, eu tenho uma Apple TV e aí eu uso muito o aplicativo da Apple TV, né? E é tudo muito macio, né? A tela vem, e aí os thumbnails eles têm um parallax dentro, é tudo muito gostosinho, né? Eu tenho essa palavrinha comigo quando a coisa é muito boa, né? uhum. E aí, só que aí eu tenho também do Amazon, e a interação do Amazon é dura, né? Assim, os itens vão passando de É, uma forma meio travada, e aí você, meu Deus, que coisa horrível. E sim. aí a forma como aparece é meio desorganizada as coisas, você sente uma dificuldade. E aí você faz um comparativo e percebe que não tá tão legal, né? Eu nunca parei para escrever isso, sabe? Falar, cara, isso é ruim, isso tem que melhorar, isso aqui poderia ser melhor.
Enfim, eu nunca fiz isso, mas eu sei que tem um potencial de melhoria muito grande. E aí, quando você pega esses aspectos visuais e adiciona coisas que são realmente técnicas, é bem legal. É o único conselho que eu tenho para dar. Eu adoro esse tipo de projeto, acho que é uma ótima forma de iniciar um processo, mas encontra um problema. Sim. Gente, alguém mais tem alguma pergunta, quer acrescentar, fazer algum comentário? Se quiser abrir o áudio aí para falar alguma coisa, pode sentir à vontade também. Fique à É, vontade. a gente está quase chegando aqui próximo do nosso horário limite, são 5 para as 6. É, e eu queria aproveitar, então, novamente, não canso de agradecer a participação Imagina. de todo mundo, a participação do Robson por ter topado palestrar aqui para a gente, por se disponibilizar a trazer um assunto tão interessante e que vai contribuir muito para todos os alunos que estão assistindo e que virão a assistir, né? Esse vídeo ele vai ficar no canal do YouTube do Design Fan. E é isso, eu queria agradecer, Eu que agradeço. por tudo, por essa aula maravilhosa que você conseguiu dar para a gente. E Sim. aproveitar também para falar sobre as palestras do próximo final de semana. Aos que estão chegando pela primeira vez no Papo Interativo, a gente está fazendo o evento de uma forma como se fossem drops de palestras a todos os finais de semana. No próximo final de semana, a gente vai ter a palestra da Deide, que o Robson comentou também. Ela vai Super falar recomendo. sobre tipografias aplicadas a interfaces digitais. Então, é uma palestra que muitos alunos estavam pedindo bastante também. E também, após a palestra da Deide, no domingo, a gente vai ter a palestra do Marcos Neff. Ele é analista dentro do DataPrev, lá no Rio de Janeiro. O Marcos Neff conheceu a gente pelo próprio evento online, né? E aí, ao final das palestras, a gente acabava conversando, acabou que deu para a gente convidar ele para palestrar também. Legal. E a palestra dele vai ser sobre a LGPD, né? O quanto a LGPD influenciou nas interfaces digitais, a influência que ela está surtindo nas interfaces digitais. Para quem não conhece, a LGPD é a Lei Geral da Proteção de Dados. E ela é algo assim que é relativamente recente e muitas empresas estão sentindo o impacto das limitações, das adaptações que elas precisam fazer para conseguir alcançar, para conseguir atender as normativas dentro dessa lei. Então é isso, gente. Eu queria agradecer novamente. Olha aí, Robson, todo mundo agradecendo você aqui nos chats. Valeu, gente. Tainá Bentes dizendo que quer andar com você no recreio. Tamo junto. Beleza? Então é isso, gente. Eu conto com Deixa a eu falar, participação de só vocês. Ah, tudo bem. uma despedida. E queria deixar uma mensagem para vocês, assim, cara, não desistam. Tudo que vem fácil não é legal, então a coisa tem que ser ralada mesmo. Eu acho que tem que ter choro, tem que ter vela, né? As coisas acontecem assim, dessa forma. E que vocês precisarem da minha ajuda, me procurem no LinkedIn, mandem uma mensagem. A gente vai avaliando o portfólio, vai trocando uma ideia, vai vendo alguns links que vocês podem fazer uma leitura. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder. Então, conforme a gente vai vendo, a gente vai respondendo. Tá bom? Ah, Muito obrigado. inclusive em nome do Departamento de Design e Expressão Gráfica da UFAM e também do Centro Acadêmico de Design da UFAM, eu me coloco à disposição caso você queira algum contato com a universidade ou seja divulgar algum evento que o Black River esteja fazendo ou quiser um contato Legal. maior com os alunos. A gente está aqui à disposição também, viu? Legal. Pode deixar. A Muitíssimo gente vai obrigado. trocar uma ideia.